Por que é tão difícil começar na fotografia e no vídeo? Será que fica mais fácil lá na frente? Nesse vídeo, eu quero falar sobre as pedras no caminho. Vamos combinar que é difícil começar qualquer coisa na vida, né? Seja uma carreira, um esporte, um projeto novo. E a boa notícia, se é que a gente pode chamar assim, é que é difícil para todo mundo. E a gente começa a explicar isso com Isaac Newton. Lembra? Lei da inércia. Um corpo parado tende a se manter parado. Que aqui a gente também pode chamar de zona de conforto. Quando você faz uma coisa que você já está acostumado, você já sabe como é que funciona, quanto custa, quais os possíveis problemas. Nada ali te machuca, mas também nada te surpreende. E sair dessa zona de conforto para algo inesperado, seja uma nova cidade, um novo colégio, uma nova carreira, vai contra a nossa natureza. Então aqui vale o velho jargão. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Além desse medo, o início é marcado por muita insegurança. Você acha que não dá conta, você acha que não sabe fazer. E se isso vai virando uma crença na sua cabeça, você faz o quê? Sabotagem! Sabotagem! Você começa a querer desistir, a querer procrastinar. Se bobear, você está aqui vendo esse vídeo quando na verdade você tinha que estar fazendo outra coisa. Até porque a gente fica pensando, e se der errado? E se for um fiasco? Vai todo mundo perceber que eu era uma farsa. E aqui eu tenho uma verdade difícil, mas muito libertadora para te falar. Você não é o centro do universo. Ou seja, às vezes a gente acha que está todo mundo ali só à espreita do que vai acontecer com a gente, né? Nosso fracasso, nosso sucesso. E a real é que, galera, não tá tão aí pra gente não, viu? As pessoas estão muito preocupadas com elas mesmas para ficar vigiando cada passo nosso. Então, se o que está pegando aí é medo da opinião alheia, desapega. Muitas vezes também a gente fica esperando o momento ideal, né? Para mudar de emprego, para engravidar, para casar. E aí tem que rolar uma somatória de fatores. Você tem que estar na idade certa, com uma grana boa, o mercado tem que estar aquecido, os planetas alinhados. E vamos combinar que se for para esperar tudo isso acontecer ao mesmo tempo, a gente vai esperar muito tempo. Senta lá pra mim, me ajuda? Aham, Cláudia, senta lá. A pandemia tá aí para mostrar que a gente não controla tudo. É claro que a gente tem que ser estratégico para começar qualquer negócio. Essa coisa de joga tudo pro alto e só vai, pode ser um tiro no seu pé, pode ser até uma atitude meio irresponsável da sua parte. Mas é verdade também que uma hora você só precisa começar. Eu comecei sem site, sem portfólio, com uma lente que vinha no kit. O importante é que eu coloquei a bola em jogo. E isso foi talvez o empurrão que faltava para eu parar de enrolar, porque agora eu tinha um compromisso comigo, com a minha empresa. A parada não estava só no papel mais. E aqui eu já aproveito para responder aquela velha pergunta, né? Qual que é a câmera ideal para começar? Qual que é o melhor kit? Cara, existem milhares de reviews e comparativos disso no YouTube. Eu, inclusive, sugiro que você pesquise. Mas a minha resposta é: a melhor câmera para começar é aquela que seu bolso pode pagar. Nem que seja para você começar com o celular mesmo, ainda que você não faça esse trabalho comercialmente. Equipamento ajuda? Vai te fazer evoluir? Sim, com certeza, mas num segundo momento. Não adianta colocar uma Ferrari na mão de alguém que não sabe nem dirigir. E outro ponto que pega muito nesse início também é a falta de validação. Para quem não tem sócio, então, é foda. Como você ainda não tem cliente, você não tem feedback. Você também ainda não tem tempo de mercado para saber se seu trabalho está evoluindo ou não. Então a gente fica meio que num limbo, sem ter muita certeza se nosso trabalho é bom, se é diferenciado, quanto ele vale. E a gente mesmo avaliar o nosso trabalho é complicado, porque a gente está do lado de dentro. Então a nossa visão é muito parcial. E às vezes até distorcida, porque nós somos os nossos maiores críticos. O que por um lado é bom, porque isso faz você não acomodar e querer evoluir sempre. Mas por outro lado é ruim porque às vezes a gente pega pesado, né? Lembra da autossabotagem que eu falei? Então a reflexão que eu coloco aqui é o seguinte: se fosse outra pessoa, se fosse um colega seu, você não teria muito mais empatia? Falando às vezes
calma, isso não é do dia para a noite. Vai ficar tudo bem, você está no caminho certo. Então, é tentar trazer um pouco dessa visão e desse carinho para dentro também. Tá, mas aí como é que a gente lida com essa falta de retorno para mensurar o nível do nosso trabalho? Aí isso esbarra em outra questão, que é como conseguir os primeiros clientes. E para isso, eu já fiz um vídeo bem legal que está aqui no YouTube e eu vou deixar em algum lugar da tela. A real é que essa falta de experiência só se resolve com a mão na massa mesmo. Eu estou falando de pegar a câmera e clicar. Independente se é um trabalho comercial, se é um trabalho autoral, se é você com seu cachorro, isso vai te dando confiança, isso vai te dando quilometragem. É igual dirigir. Quanto mais você pratica, mais natural fica. E depois de um tempo, você não está lá raciocinando, ai, será que eu ainda sei passar marcha? E a partir do momento que você vai fazendo, entregando e postando trabalho, as pessoas vão começando a te dar retorno e isso vai te enchendo de confiança. Mas aqui também eu preciso trazer um outro lado da história. Aquele seu medo de receber um feedback negativo, provavelmente vai acontecer. No, God, please, no! No! Todos, deixa eu repetir, todos os profissionais que eu conheço, que eu admiro, já passaram por isso alguma vez, ou várias vezes. Eu lembro de um dia, quando eu trabalhava na agência ainda há muitos anos, eu era estagiária, e eu tinha que fazer o pôster de um show de uma cantora. Ela não era famosa, não. E dentro das fotos que a assessoria de imprensa mandou para a gente escolher para fazer a arte, tinha uma foto bem bonita, só que era só a silhueta dela. Então era só o contorno da mulher. Eu usei essa foto, criei uma diagramação que eu achei bem bonita, fui apresentar para o meu chefe e ele falou assim, mas que bosta, não dá nem para ver a mulher aqui. Eu lembro que eu fiquei muito frustrada com isso na época, ainda mais eu, estagiária, né? Isso mexeu muito comigo. Mas hoje, olhando para trás, eu consigo tirar duas lições desse feedback. Primeiro é que cada pessoa tem um jeito de dar feedback. Algumas vão ser mais grosseiras, outras vão ser mais delicadas. E isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Então, quanto antes você aprender a não levar para o lado pessoal, melhor vai ser. E a segunda lição que eu tiro é realmente aprender a ouvir o cliente, a ouvir as outras pessoas. Aquela peça que eu criei porque eu achei bonito, criei da minha cabeça. Eu não estava necessariamente procurando saber qual que era a vibe específica daquela cantora, o que ela estava buscando com aquele show, ou se meu chefe já tinha alguma ideia em mente. E hoje isso é um grande pilar da minha empresa. Sim, eu faço vídeo, sim, tenho um quê de artístico, mas eu entendo plenamente também que é uma prestação de serviço. Então, é fundamental que cada cliente se veja ali, afinal de contas, a história dele, e que ele fique satisfeito com o resultado. Então, a moral da história é que os feedbacks te ajudam muito a evoluir. Mas é aquela coisa, só vai ter feedback quem colocar a cara a tapa. É igual loteria, só ganha quem joga. E às vezes ali de mãozinha dada com essa insegurança do início, tem também a questão da falta de técnica, de não saber fazer as coisas mesmo. E aí, além de pôr a mão na massa, que aí você vai praticando e aprendendo enquanto pratica, eu acho que a gente também deve correr atrás de conhecimento. E a boa notícia é que a gente está na melhor era para fazer isso. Uma pergunta no Google e você acha praticamente tudo. Só que esse acesso fácil à informação, ele vem com uma pegadinha. Às vezes, a gente quer aprender tudo ao mesmo tempo. Então, o cara está lá pesquisando melhores lentes para filmar casamento. E no segundo seguinte já está olhando quais hashtags usar no Instagram. E aí fica difícil absorver de verdade o conteúdo, porque você está estudando uma coisa sem ter posto em prática a outra. E aí você gasta energia demais para resultado de menos. O Lucas PKTA que fala muito sobre isso, que saber e não fazer ainda é não saber. Então, o que eu te sugiro nesse sentido é focar em pequenas metas. Então, essa semana você vai aprender sobre balanço de branco, fotometria, Kelvin. Na semana seguinte, você vai estudar só composição e profundidade de campo. Assim, talvez você demore mais tempo, mas você vai absorver muito melhor cada conteúdo. E já que esse começo é tão cheio de interrogações, por que não tentar aprender com alguém que já passou por isso? Os cursos, mentorias, eles não existem para você pegar um atalho. Pelo menos eu não acredito nisso. Eu acho que eles existem para iluminar caminhos. E nesse sentido, é legal você escolher muito bem os seus mentores, porque eles vão influenciar diretamente o rumo da sua carreira. Tem muita gente que escolhe olhando o número de seguidores, mas eu acho que a gente deve escolher pensando em qual trabalho e qual pessoa a gente se identifica mais. E
E é claro, ficar muito de olho também em qual que é a promessa que essa pessoa está te fazendo ali. O golpe tá aí, cai quem quer. Eu mesma criei um curso porque tudo que eu achava na internet eram informações muito soltas. Então eu criei uma metodologia que fosse completa, que tivesse uma lógica, para proporcionar para os outros o que eu mesma não tive. Inclusive, no momento jabá aqui, o mini curso e o curso completo estão com inscrições abertas. O link está na descrição do vídeo. Por fim, eu vou tocar em 2 pontos bem polêmicos: motivação e comparação. Primeiro, se pergunte, por que você quer entrar nesse mercado? Ah, porque eu amo fotografar, eu amo contar histórias. Perfeito. Deus me livre de trabalhar com uma coisa que a gente não gosta, né? Só que essa parte é a ponta do iceberg. Embaixo disso tem fazer contrato, prospectar cliente, pagar imposto, contratar equipe, fazer stories, produzir conteúdo, fazer network. Então esteja preparado para assumir essa parte chata ou então se programe para delegar essas funções. Só que isso provavelmente vai significar alguns custos que nem sempre a gente tem condição de bancar no início, né? Uma coisa que me ajuda é programar para fazer essas tarefas mais burocráticas logo na manhã, porque aí eu não fico o dia inteiro pensando, nossa, tem que fazer aquele orçamento daquela noiva. Já a comparação, essa é um pouquinho mais complicada. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre isso, porque dá muito assunto, mas só pra gente tocar a bola aqui. Vamos entender um pouquinho. Quando a gente começa, a gente faz o quê? Busca referência. Até porque a gente precisa entender como é que a coisa funciona, pegar umas ideias. Só que se você tá na estaca zero, ou quase isso, e já vê o trabalho de alguém que é uma puta referência do mercado, o gap é muito grande. E aí, no melhor cenário, o que vai acontecer? Você vai se sentir inspirado. Você vai falar assim, cara, um dia eu vou chegar nesse nível. Eu vou praticar, eu vou estudar bastante, porque agora eu tenho uma meta. Só que no pior cenário, o que vai acontecer? Você vai olhar aquilo e vai pensar assim, putz, olha esse casal, olha esse lugar, olha essa edição. Eu nunca vou chegar nesse nível. E aí o que era para ser inspiração te desmotiva. Só que a gente esquece que a gente não sabe todo o caminho que essa pessoa percorreu para chegar ali. É muito fácil ver essa pontinha do iceberg e olhar só isso. Você está comparando o seu bastidor, que é cheio de perrengue, cheio de problema, com só o palco de alguém. E aí é uma comparação muito injusta. Além de gerar muita ansiedade, porque às vezes a gente quer em uma semana o que alguém demorou anos para construir. Uma maneira mais saudável de ver a comparação, porque eu acho que não se comparar é meio que impossível. Mas é você tentar se comparar com você mesmo. Você olhar para trás e perceber o quanto você evoluiu. Ou então, você olhar, assim, o trabalho da sua referência, do seu concorrente, mas entender o que te fascina nesse trabalho, o que você pode tirar daquilo ali. Ah, é o sound design, é o color grading, é a narrativa, e aí você foca em melhorar isso no seu trabalho. Então, para finalizar, eu sei que esse processo parece meio solitário, e vai ser um pouquinho clichê o que eu vou dizer aqui, mas você não está sozinho nessa. Essas dúvidas, essas inseguranças, até as pessoas mais fodas do mercado já passaram por isso. A diferença é que mesmo com medo, elas não desistiram. E se você está passando por isso e quer perguntar alguma coisa, coloca aqui nos comentários, ou se você quiser uma coisa mais privada, me manda um direct no Instagram que a gente conversa, tá bom? Até o futuro. Ah, e deixa seu like e se inscreve no canal.